Prisão de líderes de movimentos pela reforma agrária pode ajudar a conter novas invasões? Na verdade, a função do direito penal, ao contrário do que colocou o Zé Eduardo Cardoso, não é tão somente a ressocialização do sujeito criminoso. Você tem a punição de um ato que é defeso em lei e avesso ao melhor interesse da sociedade. Você tem também a questão de uma retribuição, né, para a sociedade, né? Isso ofende a moralidade das pessoas e é importante que se saiba que esses gestos, né, não vão passar impunemente, né? E a ressocialização talvez seja o objetivo final desse processo, né? Não deveria ser a prioridade em si, né? Você tem que sim pensar na vítima em primeiro lugar. Para mim isso daí é uma questão básica de prioridade. Agora eu achei muito interessante essa diferenciação de reivindicação social de atos ilícitos. Da mesma forma, no 8 de janeiro, Zé, não é? Uma reivindicação política, uma insatisfação com o sistema eleitoral. Você veio falar que a prisão ela só serve em casos extremos, mas defende a conduta do ministro relator lá dos atos do 8 de janeiro. Você tem centenas de pessoas, imagina essa situação, um idoso que sequer adentrou os prédios públicos em Brasília, detido por meses. Essa é uma situação extrema que exige prisão cautelar? É necessário prender as pessoas, gente que nem entrou nos prédios públicos, né? Aliás, como o Estado vai saber? Aliás, o Estado detém as imagens. Não seria uma investigação fácil, já passados tantos meses, identificar quem são as pessoas que destruíram patrimônio público ou não? Porque a gente sabe, existe uma corrente jurídica que defende isso, que se você simplesmente ingressou sem o objetivo de abolir o Estado de Direito ou de depor ilegalmente o presidente da República, se você simplesmente ingressou no prédio público para manifestar, né, o seu descontentamento com o sistema eleitoral, você não destruiu nada e você saiu uma hora depois, às vezes nem isso. A gente viu imagens de manifestantes tentando, aí, de certa forma, amenizar a destruição de um punhado de vândalos. Eram centenas de manifestantes e um punhado de vândalos. Tentando amenizar a destruição que eles fizeram. A gente vai tratar essas pessoas como se fossem terroristas, como fez a imprensa, né, no começo da cobertura desses atos. A gente vai tratar essas pessoas como criminosos que merecem prisão cautelar, que o senhor mesmo reconheceu que é uma medida extrema. Então, eu acho que esse é aquele caso clássico de 2 pesos e 2 medidas, com base, sim, em alinhamento ideológico, porque realmente essas prisões do Alexandre de Moraes são indefensáveis do ponto de vista legal. Zé Eduardo, a prisão de líderes de movimentos pela reforma agrária pode ajudar a conter invasões? Se fosse utilizada com essa finalidade, é ato abusivo da parte de um juiz que assim o fizesse. Ou seja, não é para conter situações desse tipo que eu dou prisões preventivas, é nas hipóteses que a lei prescreve. E emendando aqui, Caio, desculpe, o direito penal já deixou de ser retributivo, ele tem a dimensão, na pena final, de ressocialização e dissuasória, não retributiva. Dissuasória, ou seja, para dissuadir. É diferente de dissuasão de retribuição, tá, Caio? Muito diferente. Retribuição é o pão, queijo, é o olho por olho, dele por dente, aí não vão voltar para a antiguidade. O dissuasório não é a retribuição, é pensar em que aquela situação não deve ser repetida. E não eu imputar sanções com o intuito de vingança retributiva. É bem diferente, o direito penal já evoluiu muito desta fase retributiva. Outro aspecto também que me parece importante o que está sendo discutido do dia 8 não é só a destruição de bens públicos. Esse não é o único bem jurídico tutelado, é um deles. Mas está sendo também discutido a tentativa de atingir o Estado democrático de direito. Esse é o outro bem jurídico tutelado. Então eu não vou só investigar ou punir pessoas que quebraram o patrimônio público, como você diz. Não, eu tenho que investigar quem atuou para atingir esse outro bem juridicamente tutelado, que é o Estado de Direito. Porque quando eu atuo, uma coisa é eu falar, outra coisa é eu agir, é eu cobrar situações de desestabilização do Estado de Direito. Entrar num estabelecimento público de uso especial, num prédio de uso especial, é proibido para manifestar ou para não manifestar. Isso é ato ilícito.
Então não é, eu entrei. E não foram cordeirinhos que entraram lá, cara. Dá a impressão que eu estou dentro de uma procissão de anjos, com arcanjos, que falaram assim: por gentileza, será que eu poderia entrar no Palácio Planalto para fazer um protesto? Vocês me permitem isso? Aí o G. Dias vem e fala assim: por gentileza, adentrem. Aí eles adentram e falam assim: eleição ilegítima, eleição ilegítima. E saem como carneirinhos. Não foi isso que aconteceu nos 3 prédios. Nós vimos isso, a sociedade brasileira viu. Então não vamos construir uma visão fantasiosa especificamente desses fatos, porque isso não é correto. O que está sendo investigado pelo ministro Alexandre de Moraes, se você me perguntar o caso da Zezinha, da Pedrinha, do Joãozinho, eu não sei porque não vi. Então eu tenho que analisar. Você já tem uma pré-avaliação que está tudo errado. Eu não tenho, eu tenho que analisar o processo. Agora, que efetivamente não são só as pessoas que quebraram que vão estar sendo investigadas e podem estar sendo presas, está errado, porque o bem jurídico tutelado é a infração ao Estado de Direito. Então, quem financiou, quem agitou, quem divulgou, quem articulou contra o Estado de Direito está submetido a essa situação. Portanto, não posso fazer esse pré-julgamento que você faz no caso do ministro Alexandre de Moraes, como também não posso fazer em caso do Rainha. Estou apenas me valendo daquilo que o juiz Marcelo Semler disse e, portanto, estou seguindo à risca a ideia do magistrado, dando por verdadeira, presumindo que seja verdadeira. Caio está aqui anotando tudo, pronto para a réplica que eu não iria dar, mas posso dar 20 segundos para cada um para a gente encerrar o debate por hoje. Não, eu preciso de menos, né? Depois sou eu que pré-julgo acusados. Olha. Né? O Zé fala com tanta ironia sobre essas pessoas que estão injustamente presas, como é que você fala? Os cordeirinhos, né? Eu acho um desrespeito absoluto com quem legitimamente estava aí no gozo do seu direito constitucional de se manifestar. E eu falo não de quem destrói, Zé, eu falo de quem estava acampado a quilômetros de distância dos fatos, que não financiou nada disso, que no máximo compartilhou mensagem de WhatsApp, e você use toda a sua retórica aí para justificar a necessidade, a legalidade, né? E, enfim, a relevância da prisão por meses dessas pessoas. Zé, rapidinho. Seria uma piada a democracia, como já se disse, se ela permitisse ser utilizada para sua própria destruição. A democracia tolera tudo, menos a ação para destruí-la. E por isso que a defesa do Estado Democrático de Direito não pode ser feita de outra forma, a não ser criminalizando aqueles que querem destruir esse Estado Democrático de Direito. É a única defesa, é a chamada legítima defesa do Estado Democrático de Direito. É assim que se explicam esses fatos e, portanto, se analisar processo por processo, eu não posso prejulgar o que fez o ministro Alexandre de Moraes, nem prejulgar o que fez o desembargador. Ou seja, eu não posso dizer que sejam cordeirinhos aqueles que vieram tentar acabar com o Estado Democrático de Direito que nós custamos tanto para conquistar no Brasil.